Olá, queridas e queridos acadêmicos e bacharéis do curso de Direito. Sejam muito bem-vindos a esta aula. Meu objetivo é contribuir para que você tenha sucesso na segunda fase do exame de ordem em Direito Penal. Tenho certeza absoluta que a melhor estratégia para conquistar a tão sonhada aprovação é simplesmente praticando os exames anteriores. Portanto, me proponho resolver com você em torno de 20 peças de exames anteriores em 20 aulas, passo a passo, com algumas dicas quanto ao que memorizar, uma vez que não é permitido elaborar um roteiro de peça por meio de remissões. Também pensando em um melhor roteiro de estudo, não seguirei com você a ordem dos exames, mas sim a ordem de complexidade, iniciando, por exemplo, por uma simples queixa-crime, até chegarmos aos recursos para o Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal. Antes, porém, de iniciar a peça, vou pedir a você que tenha em mãos o texto impresso, para que possamos ler juntos o enunciado. Dessa maneira, você irá comprovar na prática que as teses extraídas do texto serão compreendidas mais facilmente. Para localizar a peça que vamos ler, digite Juris Lei. Na sequência, clique em Provas da OAB, depois em Provas da segunda fase. Na sequência, clique em Direito Penal. Desce até o 15º exame. E lá chegando, clique em Peça Profissional. Eis o texto que será objeto de estudo de nossa aula de hoje. Considerando que você já tem em mãos a peça impressa ou na tela de um computador ou celular, podemos dar continuidade. Antes, gostaria de chamar sua atenção para essas anotações que fiz aqui. É uma técnica que aconselho pôr em prática por 2 motivos. Primeiro, porque te trará tranquilidade na hora da prova, pois aquela sensação desagradável de que algo passou despercebido ao ler o texto não acontecerá. E segundo, porque irá te poupar um tempo precioso ao evitar que você leia o texto além do necessário, uma vez que as informações mais importantes, colocadas abaixo de datas, peça e dados, serão suficientes para a construção da peça. Inicialmente, você talvez não perceba a importância desta técnica, mas dará mais importância a ela na elaboração de outras peças, cuja técnica evitará que você perca uma tese importante, tal como, por exemplo, uma tese de prescrição. Concluída mais esta informação que a considero relevante, vamos à leitura. Henrico, engenheiro de uma renomada empresa da construção civil, já podemos fazer a primeira inserção aqui no quadro, abaixo de dados. Henrico, engenheiro. Henrico, engenheiro.
de uma renomada empresa da construção civil, possui um perfil em uma das redes sociais existentes na internet e o utiliza diariamente para entrar em contato com seus amigos, parentes e colegas de trabalho. Henrico utiliza constantemente as ferramentas da internet para contatos profissionais e lazer, como o fazem milhares de pessoas no mundo contemporâneo. No dia 19/4/2014, no dia 19/4/2014, sábado, Henrico comemora aniversário e planeja, para a ocasião, uma reunião à noite com parentes e amigos para festejar a data em uma famosa churrascaria da cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Na manhã de seu aniversário, resolveu, então, enviar o convite por meio da rede social, publicando postagem alusiva à comemoração em seu perfil pessoal para todos os seus contatos. Helena, vizinha e ex-namorada de Henrico, que também possui perfil na referida rede social e está adicionada nos contatos de seu ex, soube, assim, da festa e do motivo da comemoração. Então, de seu computador pessoal instalado em sua residência, um prédio na praia de Icaraí, em Niterói, publicou na rede social uma mensagem no perfil pessoal de Henrico. Naquele momento, Helena, com o intuito de ofender o ex-namorado, publicou o seguinte comentário: não sei o motivo da comemoração, já que Henrico não passa de um idiota, bêbado, irresponsável e sem vergonha. Idiota, etc. E com o propósito de prejudicar Henrico perante seus colegas de trabalho e denegrir sua reputação, acrescentou ainda: ele trabalha todo dia embriagado. Ele trabalha todo dia embriagado. No dia 10 do mês passado, ele cambaleava bêbado pelas ruas do Rio, inclusive estava tão bêbado no horário do expediente que a empresa em que trabalha teve que chamar uma ambulância para socorrê-lo. Imediatamente, Henrico, que estava em seu apartamento e conectado à rede social por meio de seu tablet, recebeu a mensagem e visualizou a publicação com os comentários ofensivos de Helena em seu perfil pessoal. Henrico, mortificado, não sabia o que dizer aos amigos e, em especial, Carlos, Miguel e Ramírez. Carlos, Miguel e Ramírez são testemunhas que estavam ao seu lado naquele instante. Muito envergonhado, Henrico tentou disfarçar o constrangimento sofrido, mas perdeu todo o seu entusiasmo e a festa comemorativa deixou de ser realizada. No dia seguinte, Henrico procurou a delegacia de polícia especializada em repressão aos crimes de informática e narrou os fatos à autoridade policial, entregando o conteúdo impresso da mensagem ofensiva
e a página da rede social na internet onde ela poderia ser visualizada. Passados 5 meses da data dos fatos, então, 19/4/2014 é a data do fato, 5 meses. 5 meses depois do fato, Henrico procurou seu escritório de advocacia e narrou os fatos acima. Você, na qualidade de advogado de Henrico, deve assisti-lo. Informa-se que a cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, possui várias criminais e juizados especiais criminais. Concluindo, o fato ocorreu então na cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Com base somente nas informações de que dispõe e nas que podem ser inferidas pelo caso concreto acima, redija a peça cabível, excluindo a possibilidade de impetração de habeas corpus, sustentando, para tanto, as teses jurídicas pertinentes. Qual a descoberta mais sensacional antes de iniciar a peça? O nome da peça, com certeza. Então, vamos à descoberta. A pergunta é, trata-se de TASA? T-A-S-A? Vamos ver. TD. Tem autor? Sim. Quem? Helena. AD. Ação já proposta? Não. Henrico apenas procurou a delegacia e registrou um boletim de ocorrência. Portanto, não tem ação proposta ainda. SD. Sou advogado da vítima? Sim. Henrico é a vítima e, segundo o texto, foi quem procurou você para o representá-lo. AD. Ação privada? A ação é privada? Sim. Por que privada? Verei com você logo na sequência, quando tratarmos dos crimes que Helena cometeu. Estando as respostas dispostas desta maneira, só podemos estar, então, diante de uma queixa-crime. Descobrimos, então, o nome da peça. Queixa-crime. Muito bem. Como você sabe, a estruturação da peça tem início com o endereçamento, o qual deverá ser definido levando-se em consideração a pena máxima que poderá ser atribuída a Helena. Se passar de 2 anos, você deverá endereçar a uma das varas criminais de Niterói. Do contrário, a um dos juizados especiais, conforme o artigo 61 da Lei 9.099 de 95. Localize lá no seu vadimécum o artigo 61 da Lei 9.099 de 95, Lei de Juizados Especiais. O que diz o artigo? Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo para os efeitos desta lei
as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos, cumulada ou não com multa. Ou seja, crimes com pena de até 2 anos, você deverá endereçar ao juizado especial. Então, vamos calcular se os crimes que Helena cometeu ultrapassam ou não 2 anos. A pergunta, então, que iremos em busca da resposta, se os crimes que Helena cometeu ultrapassam ou não 2 anos, te fará compreender também por que a ação é privada, ao analisarmos a natureza desses crimes. Conforme extraímos do texto e colocamos aqui e aqui como um dado a ser trabalhado, foram 2 os crimes que Helena cometeu. E quais são esses crimes? Injúria, calúnia, difamação? Analise comigo este macetinho simples, mas de fácil memorização. Injúria começa com I de imbecil. Calúnia começa com C de crime. Por exclusão, se não for injúria e não for calúnia, só pode ser difamação. Para configurar injúria, que nada mais é que um xingamento, basta você atribuir a alguém uma qualidade pejorativa, ofensiva, usando termos como imbecil, idiota e assim por diante. A injúria também pode vir na forma de uma frase, como, por exemplo, se uma bala atingir fulano na cabeça, não afetará o cérebro, pois dificilmente o projétil irá encontrar os 2 neurônios que ele tem. Resumindo, é o mesmo que dizer que fulano é burro, o que configura injúria, por se tratar de um termo pejorativo. Já a calúnia é atribuir a alguém determinado fato que configure crime. Por exemplo, sabendo que não é verdade, eu digo que João furtou o celular de Maria. Portanto, estou dizendo que João praticou um crime de furto previsto no artigo 155 do Código Penal. Ou seja, estou atribuindo a João a prática de um fato criminoso e assim configurado está o crime de calúnia. Porque a ação é privada. Quanto à natureza dos delitos que estamos trabalhando, trata-se de crimes contra a honra, previstos no capítulo 5º da parte especial do Código Penal. Neste capítulo em questão, no artigo 145, encontramos a resposta. Não deixe de acompanhar aí no seu vademecum a leitura. Diz o artigo 145 do Código Penal, primeira parte. Nos crimes previstos neste capítulo, somente se procede mediante queixa. Portanto, por determinação legal, somente se prossegue mediante queixa, ou seja, por iniciativa do particular. Eis porque a ação é privada. Agora que já tiramos nossas dúvidas a respeito de injúria, calúnia e difamação, podemos iniciar a construção da peça. Como disse anteriormente, a estruturação da peça tem início com o endereçamento. A quem vamos endereçar? Sabemos então que Helena praticou o crime de injúria
ao chamar Henrico de idiota e outros nomes, cuja pena máxima prevista no artigo 140 do Código Penal é de 6 meses. Sabemos também que Helena praticou o crime de difamação ao dizer que ele trabalha todo dia embriagado, cuja pena máxima prevista no artigo 139 do Código Penal é de 1 ano ou 12 meses. Até aqui já temos 18 meses de pena máxima. Quero chamar sua atenção para a importância das marcações no seu vade-mecum. Elas são feitas para que você leia. Veja na sequência. Peço que você congele a imagem e faça igual. Isto é permitido e facilitará muito na hora da prova. Aconselho o uso de lápis de cor e não de caneta marca-texto. Assim, não passaria despercebido o artigo 141, inciso 3 do Código Penal. O que diz o artigo? Localize aí no seu vade-mecum. As penas cominadas neste capítulo aumentam-se de 1/3 se qualquer dos crimes é cometido, inciso 3, na presença de várias pessoas ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria. Portanto, podemos acrescentar nessa conta mais 6 meses, uma vez que a injúria e a difamação se deu na rede social, meio que facilitou a divulgação. Somando, então, as penas máximas mais o aumento de 1/3, temos um total que não ultrapassa 2 anos, ou 24 meses. Concluímos, portanto, que esta queixa-crime será de competência de um dos juizados especiais de Niterói, nos termos do artigo 61 da Lei 9.099 de 95. Finalmente, depois de tantos protelamentos, mas necessários, vamos ao endereçamento. Sabendo que a peça deverá ser endereçada a um dos juizados especiais de Niterói, no Rio de Janeiro, aqui está. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito do Juizado Especial da Comarca de Niterói, Rio de Janeiro. Autos número : querelante Henrico, querelada Helena. Por que esses 3 pontinhos? Porque, conforme o próprio enunciado, há mais de um juizado especial em Niterói. Normalmente, abaixo do endereçamento, se deixa um espaço generoso. Contudo, no exame de ordem não é aconselhável. Tanto aqui quanto nos demais espaços, deixe apenas uma linha. Você não pode correr o risco de não conseguir terminar a peça justamente por falta de espaço. Então, você vai pular uma linha aqui e outra aqui, antes de iniciarmos a qualificação de Henrico. Ok? Quando o enunciado não oferece dados para a qualificação, colocamos 3 pontinhos.
Henrico, engenheiro, nacionalidade, estado civil, RG número, CPF número, filiação e endereço, por intermédio de seu advogado, que ao final assina, procuração com poderes especiais. Em anexo, artigo 44 do Código de Processo Penal, inscrição na OAB número, com escritório profissional no endereço, onde recebe intimações para foro em geral. Vem perante Vossa Excelência com fulcro no artigo 100, parágrafo 2º do Código Penal, combinado com artigo 30 e 41 do Código de Processo Penal, apresentar. Queixa-crime. Em face de Helena, idade, nacionalidade, estado civil, RG número, CPF número, filiação, residente na rua, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos. Até aqui, pule uma linha apenas aqui. Na sequência, vamos para uma breve descrição dos fatos. A descrição dos fatos deve ser bem sucinta. No dia 19 de 4 de 2014, a querelada ofendeu o querelante na rede social ao chamá-lo de idiota, bêbado, irresponsável e sem vergonha. Acrescentou ainda que ele trabalha todo dia embriagado. Com a prática dessa conduta, a querelada incidiu nos tipos penais dos artigos 139 e 140 do Código Penal, com a respectiva majorante do artigo 141, inciso 3 do Código Penal, como se passa a demonstrar. No final da descrição, você pode pular uma linha para discorrermos sobre as teses do direito. Neste ponto do direito, o caso concreto traz 3 teses. A tese 2.1 da injúria, 2.2 da difamação e, na sequência, 2.3 da majorante. Iniciaremos, então, pela tese da injúria. Você pode fazer dessa forma. 2.1 da injúria, abre parêntese, artigo 140 do Código Penal, fecha parêntese. Segundo o artigo 140 do Código Penal, pratica o crime de injúria, aquele que ofende a dignidade ou o decoro de outrem. No caso concreto, a querelada dolosamente humilhou o querelante ao chamá-lo de idiota, bêbado, irresponsável e sem vergonha. Conclui-se assim que Helena injuriou Henrico, já que a conduta preenche os elementos objetivos e subjetivos do artigo 140 do Código Penal. Perceba que a tese tem 3 divisões, ou 3 parágrafos. O primeiro, você tem como base o próprio artigo 140. O segundo parágrafo, você tem como base o próprio caso concreto. E aqui você faz uma simples conclusão, não tem segredo. Como estamos fazendo, pule aqui uma linha. Partimos, então, para a tese da difamação. Tese seguinte. 2.2 da difamação. Abre parêntese, artigo 139 do Código Penal, fecha parêntese. Segundo o artigo 139 do Código Penal, pratica o crime de difamação, aquele que atribui a alguém fato ofensivo à sua reputação. No caso concreto, a querelada ofendeu a reputação do querelante ao dizer que ele trabalha todo dia embriagado. Conclui-se assim
que Helena difamou Henrico, pois configurado está sua conduta, nos termos do artigo 139 do Código Penal. Perceba que o procedimento foi o mesmo. No primeiro parágrafo, tivemos como base o próprio artigo 139. No segundo, o próprio caso concreto. E aqui, um pouquinho diferente, mas uma conclusão simples também, sem segredo. Fechamos uma linha, passamos então para a terceira e última tese com relação à majorante. Tese 2.3, da majorante. Abre parêntese, artigo 141, inciso 3 do Código Penal, fecha parêntese. Nos termos do artigo 141, inciso 3 do Código Penal, os crimes contra a honra aumentam-se de 1/3 se praticados na presença de várias pessoas ou por meio que facilite a divulgação. No caso concreto, a querelada publicou na rede social palavras ofensivas à dignidade e à reputação do querelante. Conclui-se assim, sendo o meio utilizado por Helena, meio que facilitou a divulgação, sua conduta se harmonizou com o previsto no artigo 141, inciso 3 do Código Penal. Como você viu, os procedimentos são sempre os mesmos. Para a construção do primeiro parágrafo, nos utilizamos do próprio artigo. Para a construção do segundo parágrafo, nos utilizamos do caso concreto. E, finalmente, a conclusão a respeito das construções acima. Antes de passarmos para os requerimentos, quando já nos encaminhamos para o término da peça, gostaria de fazer um breve comentário a respeito do termo majorante. Com relação à dosimetria da pena, que é o cálculo da pena, o Brasil adotou o sistema trifásico. Na primeira fase, temos a pena base. Na pena base, temos o mínimo e o máximo previsto no próprio artigo. Segunda fase, temos a pena intermediária. Na pena intermediária, temos as atenuantes e as agravantes. Na terceira fase, temos a pena definitiva. Na pena definitiva, nós temos as diminuições e os aumentos, ou as minorantes e as majorantes. Eis aqui o termo utilizado nesta última tese. Portanto, majorante ou aumento se refere à terceira fase da pena definitiva. Quero aproveitar esse momento e fazer com você um check-up para saber o que já foi abordado e o que ainda nos falta abordar. Com relação a datas, permanece. Com relação à peça, queixa-crime, já podemos riscar, estamos até no final da peça. Com relação a dados, Henrico e Helena, já qualificamos os dois, podemos também riscar. Com relação à injúria e à difamação, também já abordamos, podemos descartar esses dados aí. Testemunhas ainda não. Então, permanece aqui. Niterói e Rio de Janeiro, já utilizamos também quando do endereçamento da peça. Então, ficaria só testemunhas e aqui as datas. Seguindo com a nossa peça, passamos para a fase dos requerimentos. No início desta aula, disse que daria algumas dicas quanto ao que memorizar. Pois bem, aqui está a primeira dica importante e fácil de gravar. Presente a audiência do MP para se defender de todas as provas. Ao final, seja fixado o rol de testemunhas. Trata-se de palavras estratégicas que te fará lembrar de todos os requerimentos importantes. Vamos a eles, então. Diante do exposto, requer-se: a. A presente queixa-crime seja recebida e autuada. B. Seja designada audiência preliminar de conciliação
nos termos do artigo 72 da Lei 9.099 de 95. C. Seja acolhido o parecer do Ministério Público, o qual deverá ser chamado a se manifestar em todas as fases do processo, nos termos do artigo 45 do Código de Processo Penal. D. A querelada seja citada para se defender. E. Seja permitida a produção de todas as provas em direito admitidas, em especial a documental e testemunhal, cujo rol segue abaixo. F. Ao final, seja julgada procedente a presente queixa, a fim de condenar a querelada nas penas dos artigos 139 e 140, combinado com o artigo 141, inciso 3, na forma do artigo 70, todos do Código Penal. Por que o artigo 70? Porque, mediante uma ação, ela praticou 2 crimes. G. Seja fixado o valor mínimo da indenização pelos danos causados ao querelante, nos termos do artigo 387, inciso 4 do Código de Processo Penal. Rol de testemunhas: Carlos, Miguel e Ramírez. Depois dos requerimentos e do rol de testemunhas, você deve fazer conforme está aqui. Nestes termos, pede deferimento. Local, 18 de setembro de 2014. Advogado, 3 pontinhos, OAB número, reticência. Ao finalizar qualquer peça, você deve tomar os seguintes cuidados. Aqui não é a cidade onde os fatos ocorreram. Você deve sempre substituir por local. E aqui nunca o seu nome, e sim advogado. Quanto à data, Henrico procurou você para o representar 5 meses da data dos fatos. Se ele tivesse te procurado depois de 6 meses e 1 dia, você o informaria que ele não poderia mais propor a queixa-crime, nos termos do artigo 103 do Código Penal e do artigo 38 do Código de Processo Penal. O raciocínio para saber qual é a data a ser colocada aqui é simples. Como Henrico te procurou 5 meses da data dos fatos, você acrescenta 5 meses aqui e diminui 1 dia. Por isso, temos a data 18 de setembro de 2014. E qual seria a data limite de 6 meses, último dia para Henrico propor a queixa-crime? Seria no dia 18 de outubro de 2014. Ao invés de acrescentar 5 meses aqui, você acrescentaria 6 meses e diminuiria 1 dia. Peço que você vá ao artigo 103 do Código Penal e pinte com lápis de cor a remissão ao artigo 38 do Código de Processo Penal. E lá no artigo 38, a remissão ao artigo 103 do Código Penal. A seguir, vamos para as marcações. Pinte com lápis de cor a partir do artigo 25 do Código de Processo Penal. Coloque um clips com o lado maior voltado para a página do artigo 30 do Código de Processo Penal, em cujo artigo você encontrará a fundamentação completa para a sua peça queixa-crime. Na prova, não deixe de fazer uma leitura rápida naquilo que está grifado, para não perder nenhuma tese imprescindível na elaboração da sua peça.
Ao final desta aula de número 1, finalizo convicto que contribuí para a sua aprovação. Tenho certeza que no próximo exame de ordem, se cair queixa-crime, você irá se sair muito bem, com grandes possibilidades de gabaritar. Conheça o seu vadimeco. Não se canse em localizar os artigos e as súmulas e ler com atenção, mas faça isso praticando as peças e as questões. Não se preocupe em rever todo o conteúdo de anos de faculdade. O conhecimento você já tem. É preciso apenas pôr esse conhecimento em prática na elaboração de peças e questões. Um grande abraço e até a próxima aula de número 2, se Deus quiser.